Fala, meus amores, estamos de volta tratando a respeito dos pedidos. Opa, o pedido é tão fácil, minha pró. Calma, bebê. Pedido, de fato, é um assunto fácil. Mas existem algumas pegadinhas que vêm caindo na sua prova e que parece que, porque não foram avisados, os alunos acabam escorregando. Todo mundo aprende que o pedido ele tem que ser certo, determinado ou possível de determinação. Mas, por exemplo, é cabível um pedido genérico? É cabível um pedido universal? E se a sua prova te perguntar a esse respeito? Existem pedidos implícitos que você não requereu propriamente dito, mas que o juiz pode te conceder, e ao te conceder, isso não é compreendido como um julgamento ultra petita, como um julgamento extra petita, sim. A minha obrigação é deixar justamente vocês tinindo. Amores, toda vez que a gente estiver pensando em pedido, primeira coisa que você pensa é na parte autora. Afinal de contas, quem começa requerendo algo do Poder Judiciário, uma prestação jurisdicional, é a parte autora. Lembrem-se que os requisitos da petição inicial devem ser atendidos. Então, vocês precisam estar tinindo com os artigos 319, 320, 321 e, quanto ao pedido, 322 do CPC 2015. Perceba que o 319 ele fala da petição inicial e ele diz: tem que ser trazido o endereçamento do juízo competente, tem que narrar a causa de pedido, tem que qualificar corretamente as partes, tem que trazer o número do CPF, tem que dizer se convive ou não em união estável. Isso é importante. Tem que trazer o endereço completo, entenda-se completo como incluído o CEP. Tem que trazer também o e-mail, se a parte possuir. Tem que se atribuir corretamente o valor à causa. Tem que realizar o protesto de provas, especificando desde já as provas que pretende deduzir. Tem que consignar a data e a assinatura do advogado. Uma petição inicial completa. Minha pró, qual a novidade que a gente acaba tendo com a petição inicial? Bom, o endereço tem que ser completo. A bem da verdade fica por conta da qualificação da parte. Perceba que com o CPC 2015 se buscou trazer informações mais completas a respeito das partes. Isso é um fato importante. Inclusive com e-mail, com endereço eletrônico, com celular, se possível, endereço completo, incluído o CEP. Também devendo especificar as provas a serem produzidas desde já. E também atribuindo corretamente o valor da causa. Até aí nenhuma novidade. O que eu quero explorar na nossa aula, no nosso bloco de hoje, é em relação aos pedidos. O pedido ele tem que ser certo. O pedido ele tem que ser determinado. Ou então, possível de determinação. Bebês, vem comigo. 322 do CPC. Olha para a telinha, a gente está falando do pedido. Afinal de contas, o que é o pedido? Ora, aquilo que se busca é a providência jurisdicional pretendida. Pelo 322, ele diz assim: o pedido deve ser certo. Parágrafo 1º. O que se compreende no pedido? E a sua prova pode te perguntar isso. Compreende-se no pedido o principal, os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Tudo isso integra o pedido. O principal, repito, os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2º do 322 diz que a interpretação do pedido
considerará o conjunto da postulação e deve observar o princípio da boa-fé. Pule o 323 e vá para o 324, que diz assim: o pedido deve ser determinado, porém, contudo, todavia, acorde. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico. Minha pró, posso ter pedido genérico? Não só pode, como eu estou te mostrando. Não só pode, como deve. Pedido genérico, por exemplo, uma universalização de bens. Bens que compõem o espólio do decujus fulano de tal. Uma biblioteca, eu não tenho como individualizar quais são os livros. Eu estou requerendo uma universalidade de bens. Pode. A própria lei me ressalva. Olha para a tela, vem comigo, presta atenção. Imagine que numa biblioteca, isso é importante, eu não posso desde já individualizar, não tem problema nenhum. Inciso 2. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato jurídico. Olha para mim. Sofri um acidente de trânsito. Sofri um acidente de trânsito aqui no meu exemplo. E nesse acidente de trânsito que eu sofri, que situação a minha? Imagine que eu não sei o grau, a extensão das consequências. Quantas cirurgias eu vou precisar fazer para reparar o nariz, colocar a orelha aqui de volta no lugar, a parte estética. Quantos dias eu vou ficar parada, sem lecionar, e por isso eu terei direito aos lucros cessantes. O quanto que a minha moral terá sido atingida, o quanto que eu irei ainda gastar ou demandar de danos emergentes, ou até mesmo de dano material. Percebam que existem situações, atos ou fatos que vão se perpetuar no tempo. E em consequência disso, a extensão desses danos estético, moral, emergente, material, lucros cessantes, só poderão ser calculados também com o decurso do tempo. E daí, razão pela qual não se terá como individualizar cada pedido. Claro que para isso se necessita justificar tal situação. Amores, inciso 3, olha para a tela. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Imagina que seja proposta, olha para mim, uma ação de prestação de contas. Porque está se achando que, bom, o síndico não está agindo da forma mais proba possível. Tem como requerer a condenação a um quanto? A um valor? Indenize? Restitua para os condôminos tanto? Claro que não tem. Ele ainda está prestando contas. O síndico da massa falida ainda está prestando contas. Agora, depois do ato ou fato que ele praticou, eu tenho como requerer a condenação, já que dependia dele? Pronto, aí eu tenho como requerer. Não tem nenhum problema. Eu deixo o meu pedido desde já celebrado, efetuado, tá? E depois eu vou individualizá-lo. Amores, nessas 3 hipóteses, a lei garante que tem-se a permissão para o pedido genérico. Você tem ideia? Para vocês terem ideia, isso já foi cobrado por 2 vezes no seu exame da ordem. Nessa pegadinha, vocês não caem mais. Olha só, cabimento, vou colocar aqui, o pedido pode ser feito pelo réu também. Isso é interessante, né? Porque o réu também faz pedido na contestação. Qual é o pedido? O de improcedência da petição inicial. Então, o pedido normalmente ele é certo, determinado ou determinável, mas eu posso ter também o genérico. Posso, nessas 3 exceções. Cabimento do pedido genérico.
quando houver universalidade de bens, livros de uma biblioteca ou herança, 324, parágrafo 1º do CPC 2015, demandas de indenização quando impossível a fixação do valor do dano, o ato que ainda não exauriu os efeitos danosos, 324, parágrafo 2º do CPC 2015. O valor, dano moral, STJ e STF ainda aceitam um pedido genérico. Quando o valor depende do ato a ser praticado pelo réu, quando o réu deve prestar contas e o valor é determinado após a efetivação da prestação de contas. 324, parágrafo 1º, inciso 3. Olha que interessante. O parágrafo 2º diz: o disposto neste artigo aplica que você dá para o pedido feito pelo autor na petição inicial. Você vai conceder, olha aqui a prova, está aqui parágrafo 2º, tá? Do artigo 324, você vai conceder para o réu na reconvenção. Se a sua prova pergunta se o réu pode, na reconvenção, celebrar um pedido genérico nessas 3 condições aqui, você vai dizer que sim. Eu quero conversar com vocês agora a respeito de pedidos implícitos. Bebês, pedidos implícitos já caiu uma vez na sua prova da OAB. Olha pra mim, pedido implícito já caiu uma vez na sua prova da OAB. Pró, eu não requeri, me passei a concessão dos honorários advocatícios sucumbenciais. Está lá a sua prova contando essa historinha. E o juiz concedeu, inclusive concedeu no máximo, que para o processo civil é de 20%. Pode? Pode. É um pedido implícito. Isso não é compreendido como julgamento ultra ou extra petita? Não. Nem para honorários advocatícios sucumbenciais, nem para juros legais, nem para correção monetária. São todos compreendidos como pedidos implícitos. Isso já caiu na sua prova. Cuidado, bebê. Olha para a tela. Vem comigo, vem comigo. Pedidos implícitos. Segundo o artigo 492, o juiz não pode conceder de modo diferente do que foi pedido o julgamento extra petita ou mais do que foi pedido o julgamento ultra petita. Contudo, há pedidos implícitos que o juiz pode conceder de ofício, sem que ninguém tenha requerido. O pagamento de despesas e custas processuais, os honorários advocatícios que encontram guarida no artigo 85 do CPC 2015, a correção monetária, prevista não no CPC, mas no 404 do Código Civil de 2002, as prestações vincendas na constância do processo, aquelas que vão vencer no decorrer do processo. Eu não pedi, mas o juiz pode dar? Pode. Como é o nome disso? Pedido implícito, previsto no 323 do CPC 2015. E, claro, os juros legais moratórios, previstos também no 404 e 406 do Código Civil de 2002. Pelo 492, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Claro que o 492 vai observar essas exceções. Juros legais, prestações vincendas, correção monetária, honorários advocatícios, olha para mim, despesas e custas processuais. Amores, agora sim, eu estou tranquila, deixei vocês aí tinindo. Me aguarda no próximo bloco, porque vamos conversar sobre honorários advocatícios sucumbenciais.